Recentemente recebi um comentário em um dos vídeos review que a gente fez de Air Fryer e um dos comentários falava o seguinte: Daniel, você precisa testar a Air Fryer da Galante. Eu confesso que não conhecia a marca, não conhecia na verdade nenhum dos produtos e comprei. Se você está curioso para saber se realmente entrega um bom resultado, se ela faz uma boa carne, fica conosco no vídeo de hoje que ele vai estar muito top. Eu recebi ela na segunda-feira, já fiz então uma carne. Quando eu abri ela, eu confesso que achei bonito o design, tá um pouco preocupado, seria naquele estilo de air fryer que você encontra no AliExpress, na qual você não tem uma assistência técnica no Brasil, não tem uma marca reconhecida aqui no Brasil. Logo então que eu abri, já teve alguns pontos que me surpreenderam, mas alguns pontos também que me deixaram um pouco desconfiado, e talvez então é válido te mostrar isso para você também ter sua opinião e verificar o que você acha desse produto. Sem mais delongas, vamos abrir ele. Bom, para poder abrir então esse modelo, você tem que apertar esse botão aqui e liberar então a abertura. Mas calma, meus amigos e minhas amigas, que tem um motivo para esse botão existir e que é bem interessante. Bom, logo que você visualiza, ela é bem parecida com essas air fryers no estilo barbecue da VAP, tem também da Philips e outras marcas. Aqui nós temos uma resistência embaixo, eu consigo ter um bom assado por ter resistência em cima e resistência embaixo. Internamente ela tem um bom acabamento, tanto que essa parte aqui do antiaderente parece ter uma boa resistência, mas obviamente só o tempo vai poder dizer se realmente dura ou não. Logo depois nós temos aqui essa borrachinha aqui, que conciliada com esse botão aqui de fechamento e abertura, consegue literalmente deixar bem o calor aqui conservado, você consegue fazer um bom assado de forma rápida. Mas tem um ponto que eu literalmente fiquei muito frustrado, que eu achei muito ruim, vale validar aí ou testar porque o custo dela é bem interessante. E o que eu não gostei foi essa parte aqui, ó. Para tirar até é tranquilo, mas para colocar é difícil. Vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês. Para tirar é só puxar e ele vai desencaixar. Pode ver que inclusive tá até com marcas de uso, pode até ver que tem um fiozinho aqui já saindo e tudo mais. E isso pode até, dependendo do que você pegar aqui, acabar machucando a tua mão. E aí para colocar, mas você precisa encaixar aqui e fazer uma força aqui para poder colocar ela aqui na posição então original. Esse aqui é um ponto negativo, mas tem outras qualidades que, ao meu ver, eu, entre aspas, suportaria esse ponto negativo para ter os pontos positivos que eu vou mostrar na sequência. Além do acessório que vocês já viram para poder fazer então carne, fazer grelhados, ela também vem com essa bandeja aqui de base e essa bandeja aqui. E aí então você pode, dependendo do que você vai cozinhar, vai fazer, você pode utilizar então somente a grelha aqui para carnes, ou vai fazer batata ou outro alimento, você pode utilizar então essas bandejas aqui. A ideia nesse momento do vídeo agora é pegar a Galante, essa air fryer aqui, e comparar com a marca líder de mercado, que é a VAP, que abriu a categoria de air fryer barbecue aqui no Brasil, e verificar os prós e contras, os pontos positivos de cada uma delas. Mas vale destacar que a VAP Barbecue Smoker, que é esse modelo aqui, ela literalmente custa o dobro da Galante. Obviamente, aqui terão umas características que daqui a pouco essa aqui não vai ter, mas ainda assim a gente vai tentar trazer para a realidade e verificar o que cada uma tem de ponto positivo e também negativo nesse momento. Para então a gente começar a startar aqui o teste, eu já vou ligar então a Galante aqui na minha torre de tomadas. Essa é uma torre de tomadas com cabos dedicados para cada tomada, inclusive com cabo de 4 mm, então eu posso ligar 2 eletrorobustos ao mesmo tempo. E aí eu vou ligar então aqui as duas. Não tente fazer isso em qualquer torre de tomada, essa aqui é da caixatomada.com. No comparativo de hoje a gente vai utilizar aqui uma carne que é bife ancho ou entrecô, enfim, tem vários nomes aí pelo Brasil afora. Mais ou menos 2,5 dedos. E aí nós vamos então já falar um ponto que é relevante aqui. Para ligar os dois modelos, eles são touch, mas aqui eu trago um ponto relevante. O touch da VAP, se você está com muita pressa, dependendo de como você vai usar, ele às vezes parece não ser tão rápido na resposta, minha percepção. Aqui eu fiquei impressionado com a resposta do touch, bem rápido mesmo. Para um modelo que tem um custo bem mais baixo, é um ponto bem positivo.
Outra questão também que me chama a atenção, agora falando um pouquinho da construção, se você olhar a VAP e a Galante, elas são bem semelhantes, mas no uso do dia a dia, a VAP me trouxe um pouco mais de segurança na construção dos materiais. Mas obviamente tem um custo bem mais elevado. Outra questão também que me chama a atenção, e aí a Galante me ganhou nisso, é o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui a tampa, já comentei que tem essa borracha aqui, ó, e essa borracha depois ela dá um desempenho melhor em relação à carne, a fazer o assado melhor, mais rápido. Aqui nós não temos essa borracha, certo? Mas em compensação, a bandeja aqui ela é mais elevada, ela é mais alta. E se você olhar aqui, a bandeja da Galante ela é mais baixa. Se você colocar algum condimento, daqui a pouco colocar sal, e se você não cuidar, isso pode acabar caindo aqui no fundo, ó, porque ela não tem a mesma altura. Mas isso é quando eu uso a parte aqui da grelha, tá? Para marcar a carne. Na outra, nos outros acessórios, até é mais alto. Em questão de potência, esse modelo aqui da VAP tem 1.700 watts, a da Galante ela tem 2.600 watts. Então eu vou ligar para poder mostrar aqui, ó. Eu consigo chegar numa temperatura bem mais elevada, ó, 260 graus. Aqui eu consigo chegar no máximo em 230 graus. Então aqui eu tenho um ganho a mais. Mas obviamente, se vocês depois olharem o resultado da carne, vão verificar que a VAP conseguiu ter uma eficiência interessante. Mesmo com uma potência mais baixa, ainda assim ela assa bem a carne. Mas aqui, por ter uma potência mais elevada, vai assar um pouco mais rápido a carne. A gente vai poder então visualizar depois na prática. E vou colocar já aqui na função então de barbecue ou churrasco, né? Ele já puxa aqui 220 graus, 20 minutos. Como uma carne um pouco mais espessa, eu vou para 230 graus e vou deixar então ela pré-aquecendo. Essa parte é bem importante para dar selada na carne, especialmente se você gosta de uma carne mais magra. Aqui tem um pouquinho de gordura. E se você daqui a pouco gosta de comer uma carne bem passada, mas sem perder toda aquela suculência que acontece, que é comum uma carne bem passada. Aqui, mesma coisa, vou aqui na função barbecue, vou colocar aqui então também 230 graus e vou dar o play para começar então a pré-aquecer. Outro ponto que agora vale destacar com elas ligadas é que a Galante ela tem um ruído bem maior em relação à VAP, ela é bem mais silenciosa. Não é algo que me deixa extremamente frustrado, o barulho não é uma coisa que me pega muito, mas é bom que você saiba que tem essa diferença então em relação à VAP com a Galante. Além disso, também é importante destacar que a VAP ela tem essa iluminação interna que acontece pela resistência dela. Na Galante eu não vou ter essa iluminação. E outra coisa também que é legal comentar é que a Galante, como vocês viram, tem esse botão aqui, né, que ajuda até a conservar melhor o calor porque ela mantém a tampa fechada. Às vezes você pode ficar tentado ou esquecer que tem esse botão e puxar ela para poder abrir. E aí é legal saber que tem uns pezinhos com borracha, uma borracha que, enfim, literalmente adere aqui à bancada, mesmo lisa, que ela não deixa você, ó, sair com ela literalmente da posição. Aqui eu não tenho, ó, aqui eu consigo, ó, mover. Claro, tem que fazer bastante força, mas aqui, ó, eu faço força, ó, e ela não sai da posição. Inclusive aqui já está pronto para poder colocar a carne, mas eu vou esperar o mesmo tempo aqui de pré-aquecimento da VAP. Aqui eu tenho só o sal de cozinha disponível aqui em casa, então vou colocar ele. Mas obviamente, quem é churrasqueiro aí já de prontidão, vai já adaptar o sal que mais gosta de utilizar. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais pela espessura da carne. Vou então já abrir aqui e vamos ouvir o som aqui da carne. Olha que beleza! Vamos agora pegar aqui da VAP. Como tem a função barbecue aqui no meio, eu não posso colocar a carne, então vou colocar aqui na ponta. Ó, mesmo som, bem semelhante, ó. Vou deixar agora os 20 minutinhos agir. Obviamente eu vou resgatar a carne provavelmente com 15 minutinhos para poder verificar como é que tá o ponto dela. E depois a gente verifica com 20 minutinhos como é que ela fica. Já passou então 10 minutinhos e eu vou agora então virar a carne. Tá com uma cor bonita. Vamos ver aqui.
Olha só que beleza, hein? Daqui a uns 2 minutinhos eu já vou resgatar ela pra gente poder ver como é que tá o ponto dela. Aqui tá com uma cor bem semelhante, bem interessante. Olha só essa crosta, que coisa linda. Eu achei a crosta aqui muito mais chamativa, ó. Vou deixar praticamente aqui mais 2 minutinhos e eu vou tirar então a carne, só para dar uma seladinha do outro lado. Aqui então já fechamos 12 minutos. Eu vou remover. Olha, 12 minutinhos para uma carne com essa cor aqui, para mim é muito rápido. Enquanto isso a carne aqui descansa e nós podemos então daqui a pouco já retirar e comparar. Fechou já então aqui 12, vou aqui tirar e olha só. E me digam vocês o que acham. Aqui nós temos VAP, aqui nós temos então Galante. Talvez para quem gosta de super mal passado, tem que resgatar talvez com 10 minutinhos. Aqui eu acho que vai estar indo para ao ponto, com talvez um rosadinho um pouco mais marcante. Hora da verdade, vou cortar aqui bem nessa área, pra gente poder dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, aqui nós temos então já. Aqui para mim é mal passado. Eu ainda vou colocar ela de volta para poder literalmente deixar ela mais ao ponto, indo pro bem passado. Aqui então agora a Galante, dá para ver que a Galante ela até já deixou mais assado, ó. Vocês podem já comparar aqui um com o outro, ó. Vou colocar de volta para a gente poder então deixar ela assando um pouco mais e ver qual vai ser o ponto. Vamos e também já vou fechar aqui e vou deixar aqui mais ou menos 7 minutinhos igual tá aqui. Bom, com as duas então já finalizadas, vou pegar aqui a da VAP. Aqui nós tivemos 20 minutos. Provavelmente vai estar ao ponto indo para bem passado. Aqui mesma coisa, 20 minutos. Perfeito, vou deixar aqui descansando. E aí aqui vale destacar com respeito a cheiro. As duas liberam um pouco mais de cheiro, especialmente numa carne mais gordurosa, como é o caso então do entrecô. Numa carne mais magra, eu testei as duas e é super tranquilo, tem pouquíssima fumaça, pouquíssima mesmo em carne magra e também tem pouquíssimo cheiro. Numa carne mais gordurosa, não tem jeito, né? Ela não faz também milagre. Vai ter ali um pouco de impacto sim. Mas nada gritante como se fosse fazer isso na panela, onde você tem ali uma exposição muito maior de gordura. Vamos então agora com a VAP. Vou aqui agora fazer o corte. Olha que beleza. Olha a suculência, ó. Aqui tá ao ponto. É um ponto que eu gosto, até um pouquinho mais de vez em quando, dependendo da carne. Vamos agora aqui com a Galante. Ó, a Galante eu teria que resgatar um pouquinho antes até, ó. Mas tá suculento ainda, ó. Mas não tem aquele rosadinho que VAP. E aqui Galante, ó. A Galante ela até, por ter uma potência mais elevada, ela foi um pouco mais. Aqui talvez eu possa tirar com 16, 17. Aqui os 20 para mim ficou bom. O que me chama a atenção nessas air fryers é que em 20 minutinhos, até menos, você consegue fazer uma carne muito boa, uma carne literalmente com um ponto bem legal, com uma saladinha, talvez com acompanhamento com um arroz ou alguma outra coisa, já está pronto ali o teu almoço ou até mesmo a tua janta. A gente pode então já perceber as nuances que tem em cada uma delas e a minha opinião agora sincera, eu gostei da Galante, não posso dizer para vocês se ela é uma máquina que vai durar por muitos anos, porque enfim é uma marca recente aqui, pelo menos em questão de air fryer. Tem alguns pontos ali que talvez vale a atenção, mas pelo preço que ela custa, entrega um excelente resultado. Vocês viram agora aqui ao comparar a carne. A VAP, obviamente, se no futuro precisar de assistência, nada dura para sempre, você tem aí então uma boa rede de assistência, é bem interessante essa questão. E é bom colocar isso na balança, mas também o preço é bem mais elevado, especialmente se você pegar com a função ali Smoke, você gosta de um sabor especial na carne. Se ficar alguma dúvida, alguma outra pergunta com respeito ao modelo, ao produto, tem muita coisa boa para falar das duas e também pontos que é legal, enfim, a gente destacar. Se ficar alguma questão, comenta, traz para os comentários que vai ser um prazer te responder.